Shalom, queridos, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus vá de encontro contigo, com a tua casa, protegendo vocês de todo o mal. Amém. Olha só, eu senti de compartilhar uma mensagem com vocês. Eu estava pedindo a Deus uma palavra, né? E aí Deus me deu essa palavra de João, capítulo 12, onde mostra a entrada triunfal do Senhor Jesus ali em Jerusalém. Diz que quando a multidão estava a caminho de Jerusalém, ali o Senhor Jesus ele entra no jumentinho. E saíram ao encontro dele e gritavam: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Não temas, ó filho de Sião, vê o teu rei vem, montado no filho de jumenta. A princípio, seus discípulos não entenderam tudo isso. Só depois que Jesus foi glorificado é que lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e que lhe foram feitas. Ora, a multidão que estavam com ele quando chamaram de Lázaro do túmulo e o levantaram dos mortos, continuou a espalhar notícia. Por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera estes sinais. Na verdade, aquela multidão que viu ele operar o milagre de Lázaro, que já estava morto há 4 dias, foi aquela mesma, como a Bíblia fala, que estavam com ele quando viram ele ali fazendo aquele episódio na cidade de Jerusalém. Então, o que acontece? O que eu posso tirar aqui de história para você e de reflexão da parte de Deus para o teu coração? Estava escrito. Jesus, ele tinha que fazer e passar por toda aquela situação. Aonde ele passasse, tem que operar os milagres, mostrar os prodígios do poder do Senhor Deus na vida dele, que ele era o Filho de Deus. O que muitas vezes acontece é que muitas vezes as pessoas que estão do teu lado, assim como falou o versículo 16, não vão entender o porquê que você faz tais coisas. Então, não tente se justificar mais diante de ninguém. Se a pessoa ela crê ou não no que você fala, problema dela. O que importa de verdade é quem você é em Deus, e você tem que justificar isso para Deus, mediante o que você foi lá atrás. Isso é passado, tá entendendo? Porque não vale a pena você ficar perdendo o seu tempo com pessoas que não têm a mentalidade voltada para o Senhor, pessoas que são religiosas, pessoas que não querem de verdade viver de acordo com a palavra. Elas querem viver os achismos que elas acham que é verdade para elas. Então, muitas vezes os que vão bater no teu ombro, vão dizer que estão do teu lado, que são teu amigo, que te favorece, são elas mesmas que vão apontar o dedo para você. Podemos ver que na história foi assim com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eles tiveram a chance de viver com o nosso Senhor Jesus, de tocar, de ouvi-lo, de vê-lo, sabe? De ter certeza que Deus era na vida dele, e mesmo assim elas duvidaram quem ele era. Então, a partir de hoje, querida, entenda que você foi chamado para uma obra diferenciada. Você não deve sentir medo. Sei que o medo vem nos assola, porque isso acontece com todos nós. Mas você tem que entender que maior do que todas essas coisas,
maior do que essas falácias, maior do que esses prejulgamentos, é o teu Deus. E o Senhor fala na palavra dele que quando ele chama, né, alguém para fazer a obra dele, quando ele escolhe alguém para fazer a obra dele, ele chama e se responsabiliza. E por esses dias eu tenho vivenciado isso. Fácil não é, mas eu sei que a partir do momento que eu senti esse desejo no meu coração, que não era meu, mas era um desejo de Deus, por vezes que vêm as inseguranças, os medos, as incertezas, né? Eu peço a Deus direção, força para prosseguir. Porque Ele mandou a gente ir e pregar e ensinar a sua palavra, para que toda a terra dos viventes viesse a conhecer o seu nome, para que quando Ele viesse, sabe, todos não tivessem, ninguém terá razão ou motivo para dizer que não ouviu, porque toda a nação, todo ser vivente ouviu. Se quis ou não fazer e praticar a palavra, aí vai ser ela que vai justificar com Deus. Então, o que importa é que você está fazendo a sua parte. Faça. Obedeça. Sabe? Não tenha medo de usar essa túnica que Deus te deu. Porque ela é diferenciada. Não se cale diante das coisas erradas que você vê. Deus falava comigo que por esses dias muitas coisas vai vir à tona no meio da igreja. Muitos que estão ali de paletó, que estão ali no púlpito, estão escondendo coisas, estão apacentando. Sabe por quê? Pela aparência, porque eles preferem esconder do que perder isso aqui. Só que ninguém brinca com o nome do Senhor. Se ele está ali, é porque Deus permite, é porque Deus chamou, e Deus chamou ele para fazer a coisa certa. Então Deus tira também, Deus arrasta. Deus vai dar rasteira em muitas pessoas que estão usando o nome dele em vão. E se você sabe e você está sendo conveniente, você também terá a sua parcela de conta, sua parcela de culpa, porque Deus não tem culpado, por inocente nem inocente por culpado. Ele diz isso claramente em sua palavra. Então, se porventura pessoas na igreja ou pessoas muitas vezes se levantam contra você, feliz você, se é porque você está andando nos caminhos retos de Deus. Então não tem por que você se sentir assim. O Senhor Jesus falou que nós seríamos sim perseguidos, nós seríamos sim apontados, né? Não seria fácil a nossa caminhada, mas que em todo momento Ele estaria conosco, nos guiando, e Ele nos deu o Espírito Santo como nosso refúgio, como nosso amigo, como nosso companheiro, como nosso guia, e é Ele que vai, sabe, te direcionar no caminho quando você se achar perdido. Quando você se achar sem força, Ele vai te fortalecer, te levantar. Quando você não tiver o que falar, Ele vai começar a soprar no teu ouvido, a falar aquilo que Deus manda. Então, não tem por que você se desesperar. Você tem, sabe, o melhor de todos os guardas, o melhor de todos, né? A segurança do mundo, né? Sem falar, né, dos milhares, bilhões de anjos que, se Deus quiser, Ele coloca diante de você para que nada venha acontecer com você e os da sua casa, tá? Então, não perca seu tempo, não se desfoque tentando se dar justificativas para quem de verdade não quer de verdade ter uma vida séria com Deus. Mas faça a vontade de Deus. Tudo que você vê, se for de errado, que não convém com a vontade de Deus, não, sabe,
Não apacente, não passe a mão. Fale mesmo a verdade, mesmo que doa, mas a verdade tem que prevalecer e ser falada. E o oculto e o escondido Deus, ele vai mostrar, né? Porque não ficará por muito tempo aí, né, as ovelhas do Senhor sendo enganadas por pessoas que não têm seriedade com a palavra de Deus. Amém? É essa palavra que eu senti de reflexão para compartilhar com vocês. Amém? Que Deus abençoe você aí e a sua casa.